Então vamos aí pro top 4 erros que eu cometi no início aí do cultivo com os meus antúrios. O primeiro deles eu já até falei em outro vídeo, que foi ter escutado muitos conselhos aí ou vídeos na internet dizendo que não pode molhar as folhas dos antúrios, sendo que os antúrios adoram que molhem as suas folhas, principalmente as folhas jovens, né? Principalmente para não queimar aqui as pontas e para que as folhas cresçam assim bastante, ó, como essa. Depois que eu passei a molhar, as folhas pararam de queimar aqui a ponta e as folhas começaram a crescer assim bastante, como essa aqui também, ó, que passaram a crescer bastante. O segundo erro foi colocar os antúrios em vasos grandes conforme o tamanho das folhas. Eu comprava esses antúrios andreanos e normalmente eles vêm assim com as folhas bem grandes, né? E por vir com as folhas grandes, eu pegava e colocava assim num vaso bem grande. Só que por mais que venha com a folha grande, as raízes não correspondiam a um vaso grande assim, né? Então as raízes eram pequenas e eu acabava colocando num vaso assim grande, e isso travava o crescimento do meu antúrio, porque o antúrio, as aráceas, elas, quando você coloca num vaso muito grande, ela vai focar toda a energia em desenvolver novas raízes para depois ir para as folhas e flores. Então, o ideal é que você coloque o seu antúrio num vaso correspondente, o mais apertado possível, né? Então eu peguei, depois de vários meses cultivando esses antúrios andreanos, eu fui tirar ele do vaso porque eles estavam travados e eu percebi que eles não tinham raízes, as raízes não estavam se desenvolvendo, né? Aí foi que eu saí desse vaso e eu voltei para um vaso assim pequeno, ó, porque tinham pouquíssimas raízes, as raízes não completaram nem um vaso desse tamanho aqui. Aí eu juntei aqui dois antúrios, ó. Olha aqui, não dá nem para ver as raízes ainda, ó, de tão pouca raiz que tem nesse antúrio aqui. Então acabei juntando aqui dois antúrios em um vaso, né? Separados em vasos pequenos, que é para ver se agora sim eles venham a se desenvolver, né? Que agora eles vão focar aí em desenvolver as raízes. Já falei do erro que foi de molhar as folhas, o erro de o erro de Vamos enfrentar a Escócia em dia de São João. E forró combina mais com sanfona do que com gaita de fole, vamos combinar. E para não perder o apito inicial, me peça para criar um lembrete às 19 horas. Então, já falei do erro de não molhar as folhas, já falei do erro do tamanho do vaso. O terceiro erro foi comprar antúrios andreanos com folhas assim, colocar eles dentro de casa e achar que depois de perder as folhas iam nascer novas folhas e assim o antúrio andreano ia continuar nascendo novas flores e ele ia continuar florido e bonito sem muita claridade dentro de casa. Então esse foi um erro que só foi resolvido quando eu comprei aqui as grow lights e comecei a estudar sobre iluminação, né? Então isso aí já foi resolvido quando eu comecei a estudar sobre iluminação e adubação. Esse foi o terceiro erro. E o quarto erro foi quando eu passei a comprar antúrios raros e eu comprava antúrio e não trocava, após deixar alguns dias de adaptação da planta, eu não trocava o substrato, né? Esse aqui é um antúrio araucano, eu não troquei o substrato, deixei em torno de um mês com o mesmo substrato que veio do produtor, e o antúrio ele começou a perder várias folhas, ele não ia para frente. Aí depois que eu tirei o substrato que veio do produtor, ele estava completamente errado.
Enquanto esse aqui, ó, que veio no mesmo, ele veio no mesmo dia. E esse aqui eu resolvi trocar o substrato, né? Eu resolvi não, eu tive que botar outro substrato porque esse aqui veio no esfagno, esse aqui não veio no vaso, então eu tive que botar o meu substrato. Então no meu substrato a planta super se desenvolveu, não perdeu nenhuma folha e tá bem, com a cor bem vívida. E já esse outro aqui que é o mais caro de todos e que eu não troquei o substrato de imediato, então ele tá com um aspecto assim não muito saudável. Eu troquei ele de substrato agora recente e tô torcendo aí que ele sobreviva, né? Porque se ele vingar vai ser um dos antúrios aí mais bonitos da minha coleção. É conhecido como antúrio rainha. Então esses são os 4 principais erros que eu cometi como iniciante aí no cultivo dos meus antúrios. Estou passando essas dicas aí para que vocês não venham a cometer esses mesmos erros. Recapitulando, não molhar as folhas, agora eu molho as folhas todos os dias, colocar os antúrios em vasos muito grandes, não ficar atento à iluminação e não trocar o substrato, não colocar o antúrio num substrato adequado após comprar ou receber o antúrio de um fornecedor, de um produtor.